Olá, tudo bem? O objetivo desse vídeo é buscar informações técnicas sobre a Exchange Bitradex no mercado internacional. Informações relevantes que eu levantei através de buscas, pesquisas, antes de tomar a decisão de fazer um investimento do meu recurso próprio e fazer parte da expansão da Exchange para o mercado internacional. Então, deixei uma aba de pesquisa aqui já pronta que vamos estar utilizando durante o nosso vídeo. O objetivo desse vídeo, como eu disse no início, é ser técnico e buscar informações relevantes, né, desde auditorias até rastreamento de carteiras dentro do mercado da blockchain. Vamos lá. Então, simplesmente, o que é a Bitradex? É uma plataforma global de negociação de criptomoedas fundada em 2022. Ou seja, já existe uma história dentro da Exchange. E ela apresenta um sistema automatizado de inteligência artificial chamado AI-Bot. Ok? Então, o que eu fiz? Logo quando eu conheci a Exchange, eu fui fazer esse levantamento e buscar, né, as informações no mercado. Dois veículos confiáveis que a gente tem para buscar as informações sobre o mercado de criptomoedas. Um é a Certic e o outro é a CoinMarketCap. Então, para quem não tem conhecimento do que é a Certic, a gente vai vir no Google o que é a Certic. Certic é uma empresa líder em segurança de blockchain e Web3, especializado em auditoria de códigos e verificação formal e monitoramento de riscos de criptomoedas. Então, simplesmente é uma empresa líder que faz a segurança do mercado de blockchain e Web3. Então, a gente vai vir aqui no site, tá? Skynet.certic, tá? Exchanges Bitradex. Já deixei, na verdade, salvo aqui, ó. A gente pode voltar. Tá? Certic. Então, a Certic, ela tem todas essas ferramentas e todos esses protocolos de auditoria. E a gente vai vir aqui ó, em Bitradex, tá? Então, Bitradex. Pontuação na Certic, 82.32, tá? Vamos lá. Segurança cibernética. Alto. Segurança da rede, segurança do aplicativo, saúde do DNS, alto. Bitradex.com. A data da criação deste domínio foi em 2 de setembro de 2016. Em 2025, ela teve uma atualização do site. Então, 25 de março de 2025, ela teve uma atualização. Aqui não está aparecendo, mas em 2 de setembro de 2036, ou de 2035, é a renovação. Ou seja, a gente está falando de um domínio para longo prazo, né? Então, a gente tem aqui, ó, Bitradex, o assunto, emissor, né, o DNS, enfim, informações que são relevantes, né? Então, continuando aqui, ó, operacional, tá? É a idade dela, 4 anos, país de fundação, Reino Unido, inclusive, ela está fazendo, abrindo nos próximos... Hoje ela tem escritório no Reino Unido, em Singapura, e está abrindo um escritório em Malta. Então a gente tem aqui suporte e tudo mais, fundamental. Isso aqui é algo muito importante, ó. Uma empresa chamada Bain Capital Venture aportou 12 milhões de libras, tá, na Exchange. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre quem é Bain Capital. E ela tem a licença norte-americana, né? Então, suportado na França, Estados Unidos, mais 8 países, enfim. Tá? Então a gente tem uma empresa com toda uma auditoria e uma grande empresa chamada Bain Capital, que aportou 12 milhões de libras. Então vamos vir aqui, eu já deixei também. Quem é a Bain Capital? Né? Quem é a Bain Capital? Bain Capital é uma grande empresa americana de investimentos privados que gerencia bilhões de dólares em ativos em todo o mundo. Ela foca em áreas como compra de empresas, apoio de negócios, crescimento e investimento em imóveis. Ela foi fundada em 1984, em Boston. Então, essa empresa, Bain Capital, ela tem um aporte dentro da Exchange Bitradex de 12 milhões de libras. Informações relevantes, né? Uma empresa muito estruturada que investiu capital próprio, né, na Bitradex. Então, não sou eu que estou falando, né? O Google e a Certic aqui, né? Quem são elas? Algo muito importante também, que é extremamente relevante para quem não tem conhecimento do mercado, além de fazer essa pesquisa dentro da Certic, a gente vai pesquisar dentro da CoinMarketCap. Então, para entender o que é e quem é a CoinMarketCap, a gente deu um Google aqui. O que é a CoinMarketCap? E isso aqui tudo é acessível a todas as pessoas, por isso que estamos vindo no Google para fazer essa pesquisa. CoinMarketCap é uma empresa líder mundial de rastreamento de dados de criptomoedas, servindo principalmente para monitorar preços em tempo real, volume de negociação e capitalização de mercado em ativos digitais, ok? Então a gente vai vir aqui, ó, dentro da CoinMarketCap e fazer uma pesquisa sobre quem é a Bitradex, tá? Abrindo a plataforma, o aplicativo. Então o aplicativo, ela faz todo esse monitoramento do mercado e tem as corretoras. Todas as corretoras, né, legalizadas, né, dentro do mercado de criptomoedas. Então a gente está falando aqui de aproximadamente 238 exchanges hoje no mercado. Então, como todo mundo sabe, a número 1, né, é a Binance. A Binance, então, ela tem aqui o seu selinho de verificação, né? E esse selinho de verificação é o selinho de fundos, né? É o selinho de fundos. Então vamos lá, a gente clica em Binance e a gente vai ver o relatório movimentado no mercado à vista, no mercado spot. Nas últimas 24 horas da Binance foi um movimento de 7 bilhões de dólares. E no mercado de futuros, 67 bilhões de dólares. Então a gente está falando de uma movimentação nas últimas 24 horas de 74 bilhões de dólares. Tá? Então aqui a gente tem quem é a Binance, né, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então todas as informações a gente tem aqui dentro do mercado. E a Bitradex? A Bitradex, ela se encontra atualmente no ranking 61. Quando eu conheci a Exchange, ela se encontrava no ranking 76. Então ela vem galgando as suas posições dentro do mercado. Então Bitradex. Quem é a Bitradex? A Bitradex no mercado spot, nas últimas 24 horas, ela movimentou 555 milhões de dólares. E no mercado de derivados, no mercado de futuros, 2 bilhões de dólares. Então, se a gente olhar aqui, nas últimas 24 horas, ela movimentou 3 bilhões e 200. Então, quem é a Bitradex?
uma empresa fundada em 2022, ativos digitais, enfim, a gente tem todas as informações. E algo muito importante é isso aqui, ó, dados de reserva. O quê? É o fundo de reserva da Bitradex. Hoje, só o fundo se encontra em 186 milhões de dólares, né? Então a gente pode vir aqui no fundo, e o que é interessante? Algo que eu fiz foi o quê? Rastrear essas carteiras, onde ela tem capital parado e garantidor deste fundo, ok? Então, o que é interessante? A gente vem aqui, ó. Vamos fazer o rastreamento dessas criptomoedas através do site da Arcan. O que é a Arcan Intel? É uma plataforma de inteligência de blockchain que utiliza que usa inteligência artificial para rastrear e revelar a identidade por trás da carteira de criptomoedas e transações na rede, ok? Então, como vocês muito bem sabem, né, o mercado de criptoativos ele pode ser rastreado, né? A gente consegue fazer toda essa auditoria. Então, simplesmente a gente tem todo o aplicativo de navegação, né? Todas as movimentações que estão acontecendo e a gente vai vir aqui, ó, em Bitradex, tá? Carteira de fundos dentro da CoinMarketCap. Tá? Hoje a Bitradex em Bitcoin ela tem 72 milhões, e em USDT 66 milhões, em USDC 27 milhões e Tether 20 milhões. Inclusive, as últimas movimentações desse fundo foram há 7 meses atrás. Inclusive, eu vou fazer anexar na próxima parte o vídeo na tela do computador para que vocês consigam entender as movimentações, né? E a gente vem aqui, ó, em Bitradex carteira de pagamentos. Então aqui são os pagamentos de entrada e saída da exchange. Nesse momento a gente está com 21 milhões nessas carteiras, né? 3 milhões na Binance Bridge, na BNB, né? E 3 milhões e 600 em USDT, 2 milhões e 900 na Ozoide, Tron e assim por diante, né? Então vamos para a tela do computador para entender um pouquinho mais dessas carteiras. Estamos no site da Intel Arcan. Então a gente tem todas as hashes e transações, né, que queremos fazer a pesquisa. Mas antes vamos novamente aqui, ó, CoinMarketCap, tá? CoinMarketCap, os dados, né, da Bitradex. Mais uma vez, fundado em 2022, plataforma de ativos digitais e tudo mais, e reservas financeiras, tá? 186,85 milhões. Então, isso aqui é muito simples, cada um de vocês é dado público, né? Todos vocês podem fazer a pesquisa, copiar as wallets, né? Onde estão esses capitais informados pela CoinMarketCap. Então, o que foi feito? Foi pegado aqui cada uma dessas wallets e jogado dentro da carteira. Então, a gente vai vir aqui, ó, carteira de fundos CoinMarketCap, ok? Então, a gente consegue ver que existe hoje 186,74 milhões de dólares em ativos dentro desse fundo. Então, a gente veio capacidade que tem 72 milhões em Bitcoin, 66 milhões na rede Tron, né, que é a rede USDT, a rede Ethereum no USDC tem 47 milhões, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, todos os balanços, né, dessas hashes e todas as transações que foram feitas, e a última transação desta carteira do fundo garantidor, né, do fundo, foi há 7 meses atrás. Então a gente consegue ver aqui, ó, as entradas, certo? De onde vieram, né? 10 milhões, 100, 11 milhões, e assim por diante, todas as entradas e quais foram as carteiras, né? Então, a primeira movimentação desse fundo começou há um ano atrás. Então, a gente consegue ver entradas e saídas. Outra pesquisa interessante aqui, ó, é a wallet, né? Ver os pagamentos. Essa aqui é a wallet dos pagamentos. Como que a gente faz para pegar? Todos que fazem saque, a gente tem a wallet que ela faz o pagamento. Então, a gente tem aqui, ó, na rede Tron, 6 milhões e 600 mil dólares. E a gente consegue acompanhar todas, ó, entradas e saídas. Vamos ver inflow, o que está entrando nesse exato momento, ó. Há 35 segundos atrás, né, entrou 58 dólares. Há 35 segundos atrás, entrou 43 dólares. 1 minuto atrás, entrou 4 mil dólares. E assim por diante. Então a gente tem aqui, ó, uma página de 625 do que está acontecendo neste exato momento, rastreando as entradas e também as saídas, os pagamentos, ó. Agora, 2 mil dólares, 1.000 dólares e 700 de saque, 3 mil dólares de saque. Então a gente consegue ver toda a movimentação exatamente como na página aqui, ó. São uma página de 625. Tá? Isso na carteira da rede Tron. Vamos para a carteira da rede Ethereum. Na rede Ethereum, a plataforma carteira de pagamentos da Bitradex tem 14 milhões. Então, somando as duas, a gente está falando de 20 milhões em carteira. Tá? Tanto recebendo quanto fazendo pagamentos. Ó, tudo ao vivo. Né? Então, aqui na carteira da rede Ethereum. Né? Exatamente agora teve uma saída de 50 dólares, uma saída de 31 dólares, uma saída de 98 dólares e assim por diante. E a gente também agora tem as entradas. Ó, entradas, 400 dólares, 29 dólares. E todas as carteiras de onde vieram esses depósitos. Agora vamos entender um pouco mais da exchange e as suas funcionalidades e as ferramentas que ela disponibiliza de inteligência para performar resultados nas nossas contas. Então vamos lá. Nessa conta aqui a gente tem 22.100 dólares, tá? E de ontem para hoje ela teve uma acréscimo aí de 68 dólares. Mas não vamos se atentar nesses números, deixa eu até fechar aqui para a gente focar nas ferramentas, né? Então ao mercado a gente consegue vir aqui, ó, e negociar, comprar e vender criptomoedas, né? Bitcoin, Ethereum, ADA, AVA, Ripple e assim por diante, todas as criptos, né? A gente consegue também fazer operações, né, manual dentro do mercado de futuros, né? Podemos comprar e vender, né? Fazer operação para quem tem experiência nesse mercado. E temos o iBot, tá? Então a gente vem aqui em ativos, vamos entender um pouco mais do iBot, tá? Vamos lá no iBot, entendendo um pouco mais dessas ferramentas, tá? O iBot, ele opera na nossa conta. A gente tem as operações aqui, todas elas
em tempo real, né? Nessa aqui ela teve um lucro de $33, nessa um lucro de $8, nessa um lucro de 21, mas também temos sequências de perdas, ó, $11, $26, e todas as operações a gente consegue acompanhar, tá? Importante salientar que são operações HFT. O que seria a HFT? Alta frequência, ó. Ele fez uma operação, tá? Às 13h17, isso aqui no horário de Londres, tá? 13h17 e fechou 13h26, ou seja, praticamente 9 a 10 minutos de operação, né? Aqui também, ó. 12h02, meio-dia 2, meio-dia 13 já fechou a operação, ou seja, não fica muito tempo exposto no mercado, né? E aqui é onde teve a perda, ó. 6h34, 6h58 saiu, uma perda de $11. O que é interessante é que a gente vê todo o relatório desta custódia feita, né? E a gente vê aqui, ó, os rendimentos do que foi pago no dia. Então, me pagou $46, né? E teve que retirar do fundo $10 e 86. Ou seja, as operações do dia anterior, né, tivemos uma perda e ela tirou do fundo $10 para nos pagar, né? No dia 27, a mesma coisa, ó, nos pagou $46 e teve que tirar do fundo $14. Mas em dias anteriores, como o dia 26, agora do mês de julho, né, ela fez um lucro, nos pagou os $46, mas do nosso capital ela performou e depositou no fundo $100. Assim como no dia anterior, ó, ela aportou no fundo $99, aqui nesse dia 24 ela teve que pegar $17 do fundo para nos pagar, e assim por diante. Ou seja, então existem perdas e ganhos dentro das operações. E aqui, ó, que é interessante entender também, que ela tem os planos de custódia, tá? O plano flexível, né, que eu posso resgatar a qualquer momento, né, vai me pagar uma média aí de em torno de 6% ao mês, e eu tenho a liquidez diária. Aí eu tenho um prazo, um plano de 45 dias, né? Que o que acontece? É importante entender que todos os dias, né, nós conseguimos resgatar o lucro dessas operações, tá? E o capital fica custodiado. Nesse exemplo aqui tem $400 para ser sacado, ok? $400 para ser sacado. Então eu consigo sacar, mas a custódia que eu tenho que temos nessa conta é uma custódia de 360 dias, né? Já está 336 dias já essa custódia. Então todos os dias a gente consegue efetuar este saque, né? E voltando aqui para a questão do bot, ainda, da inteligência, a gente consegue, como eu estava falando, né? A gente tem alguns exemplos de custódia que podem ser feitos, né? O que tem a liquidez diária, o 45 dias, que isso aqui é algo novo que entrou agora, o de 360 dias, né? Que vai te dar um retorno de 144% do teu capital, o de 180 dias, 63% do teu capital, 90 dias, 27%. Então é simples de entender. 90 dias, né, são 3 meses, 27. Então quer dizer que vai dar um lucro aí de 9% ao mês. Ou seja, eu consigo resgatar todos os dias o lucro das operações, mas o meu capital fica custodiado por 90 dias. E aqui, ó, plano de 30 dias, né, vai nos pagar as operações 7,5 no mês, e no final de 30 dias o capital total está liberado. Mais uma vez, eu consigo sacar lucro todos os dias. O que é muito interessante aqui, ó, eu mostrei para vocês o fundo de garantia que está dentro da CoinMarketCap, ok? E rastreado pela Arca ali. Mas o fundo interno dentro da Exchange, tá? É um fundo de $271 milhões. Isso interno, dentro da Exchange. Então a gente consegue ver aqui, ó, nos dias que ela aporta e os dias que ela retira capital do fundo para pagar todos os seus clientes, né? Então aqui nesse exemplo aqui, ó, no dia 21, né? Aí é importante. A operação que está rodando na minha conta, ela pode ser diferente da operação que está rodando na sua conta. Então, no final do dia, ela faz esse equilíbrio, vê os ganhos e as perdas e paga todas as pessoas. Então, aqui nesse exemplo, no dia 21, ela retirou do fundo $797 mil para pagar os seus clientes, porque as operações no montante foram perdas, né? Mas no dia anterior, ó, no dia 20, ela, além do resultado de pagar todos os seus clientes, ainda ela teve um aporte no fundo de $1 milhão. A gente consegue ver, por exemplo, no dia anterior, né? Então, é extremamente interessante, a gente consegue acompanhar tudo em tempo real, né? Então aqui, ó, o fundo interno da empresa, né, dentro da Exchange, ela chegou aqui, ó, no dia 13 a 168 milhões. E teve uma consequência de perdas, e ela foi pagando todos os seus clientes com o dinheiro do fundo. E agora, uma sequência de lucro, e agora ela está com 271 milhões nesse fundo de reserva interno da Exchange. Então, o aplicativo, a gente consegue visualizar todas as movimentações, né? Enfim, a equipe aqui na expansão é uma conta de investimento, ou seja, não tem nenhum cliente nesta conta. E é interessante que a gente consegue performar e ter resultados dentro da Exchange. Tem a possibilidade de construção de carteira. E aí você ganha uma renda residual recorrente por aquele capital que o seu cliente tem custodiado, mas não em cima do capital que ele aportou, mas sim dos lucros que ele tem. Ou seja, quando ele ganha, você ganha também em cima da renda, e isso se torna uma renda recorrente dentro da Exchange. E para quem quer entender um pouco mais da estratégia de expansão adotada pela Exchange para expandir suas inteligências e seus serviços no mercado, tem um PDF rápido aqui, né, que fala um pouquinho sobre Wall Street, né, e como ela já é, boa parte dela, algoritmo, né. A gente tem o embaixador da marca, que é o David Villa, atualmente, né, hoje 2 milhões já de contas registradas, né, aí fala um pouquinho sobre o time corporativo, né, que são especialistas, enfim, né, no mercado, né, e a história, né, como eu comentei, o David Villa, né, que é o embaixador da marca,
o cartão, tem um cartão Visa e Master descentralizado para você usar em qualquer lugar do mundo e fazer os pagamentos, né? Aqui foi um pouquinho mais da sustentabilidade, plataforma de pagamento. BCX, que é um token, né? A digitalização de ativos de reais, que é algo que a Exchange vem aprimorando. E o Arcus, né? IA, que é o sistema de trading, enfim, né? Como a gente havia comentado, né? O fundo de reserva, a Certic, que foi apresentado no vídeo, né? Um pouquinho mais sobre os rendimentos e a média dos rendimentos que a inteligência proporciona, né? E também para quem tem interesse em fazer parte da estratégia de expansão, trazer clientes e ganhar a renda residual dentro do sistema. O negócio está muito forte na Ásia, há praticamente um ano ele está no Brasil, e hoje já existem pessoas com rendimentos, né, dentro da estratégia de expansão aí, com volumes que já atingiram, né, resultados aqui de V6 e tem rendimentos aí já acima de $1.000 por dia dentro da